com Rosiane Carvalho. Horas e 50 minutos aqui na programação da Band News Difusora FM, depois deste período de recesso, um pouco da política, mas que não fica em recesso, tudo acontece também. Ela está de volta ao nosso segunda edição, Rosiane Carvalho, o bom, verdade, né? Bom ano que está chegando, feliz ano novo a você. E vamos aos nossos destaques, tudo que a gente pode trazer aqui para o nosso ouvinte. Boa tarde. Boa tarde. Enquanto é janeiro, nunca é tarde para dar feliz ano novo, né? Não estamos atrasadas pelo feliz ano novo, Rose. Olha, Thaís, a gente tem uma pauta aí que dá para aproveitar bem nesses últimos 10 minutinhos aqui que a gente tem para a coluna de política. Primeiro, boa tarde para todo mundo que ouve a gente aqui na Band News Difusora. Estava com saudade desse contato com os nossos ouvintes também. Bom, Thaís, você está sabendo, o Brasil todo já está sabendo, porque os indígenas conseguiram furar um bloqueio muito rigoroso de controle de mídia no estado do Pará, como acontece em outros estados da Amazônia, como aqui no Amazonas também, em relação ao protesto que eles estão fazendo, à ocupação da Secretaria de Educação do Estado do Pará. Houve uma alteração numa lei e os indígenas acusaram que haveria implicaria em prejuízo para a educação indígena, a educação nas aldeias. O governo do Pará, num primeiro momento, difundiu na mídia toda que eles têm ali um longo e grande alcance, no sentido de que não haveria uma alteração, mas os indígenas apontaram que não, que haveria sim uma alteração para colocar aulas que fossem online ou aulas à distância, ou que eles tivessem que sair do território. Isso traz uma série de prejuízos, não só à educação, mas prejuízos também à vulnerabilidade dos indígenas. E fizeram uma ocupação ali que estão colocando aquele problema para vários outros veículos no estado do Pará e vários veículos fora do estado do Pará. Isso já dura 2 semanas e é disso que eu quero tratar. A gente tem um vídeo no ano passado, no último Exclusiva sobre a Amazônia, nós falávamos sobre essa expectativa para o ano da COP. E eu dei ali a minha expectativa para esse ano. Eu queria só relembrar para a gente puxar o mote do que eu quero comentar sobre essa questão da educação indígena. A gente fazendo um resuminho básico da nossa expectativa para 2025 e a gente, de repente, tentar comparar, né, no final do ano que vem, o que aconteceu. Bom, a minha expectativa, diante de todo esse contexto que nós temos atualmente, ela está muito centrada nas propostas, na busca de brechas, de alternativas, inclusive paralelas ao evento oficial, por parte da sociedade civil. E a minha maior concentração, e eu penso que na sociedade civil, quem está mais preparado, assim, distante para fazer esse tipo de estratégia, para fazer esse tipo de debate, é o movimento indígena da Amazônia. Não tenho dúvidas a esse respeito. Então, a minha expectativa maior de qualificação desse debate, de pressão, é por parte do movimento indígena da Amazônia, e eu espero, claro, que os jornalistas da Amazônia consigam ampliar a capacidade de falar, de abrir espaços a esse assunto, e seja só um início. Muito bem, é isso. A expectativa é que é um evento de importância internacional que vai ocorrer na Amazônia para falar sobre questão climática e, claro, a agenda oficial já tomou todos os espaços, né? Os políticos, que geralmente não tratam diretamente das questões que estão na ponta, que mostram a realidade, as necessidades das populações. A gente conhece essa história aqui de sempre, né? De ouvir os políticos, de ouvir as comunidades e ver que não bate ali, né? As duas histórias. Então, quando eles ocupam essa agenda oficial, o problema real fica longe. E as soluções mais ainda. Então, qual era a minha expectativa e os outros jornalistas que participaram com a gente daquela exclusiva? Que essa atenção, esses holofotes estão todos voltados para a Amazônia, que a sociedade civil consiga criar uma agenda paralela e mostre os verdadeiros e reais problemas dessa região. E a minha expectativa estava justamente no movimento indígena, dito e feito. Janeiro, as 2 últimas semanas aí estão sendo marcadas por uma ocupação na SEDUC, expondo o estado do Pará, constrangendo politicamente o governador Helder Barbalho e quebrando uma série de obstáculos que ele impõe no estado, de certa maneira, pela força da máquina, mas que ultrapassa aquilo ali. Olha, não está saindo aqui no estado do Pará, então nós vamos pegar outras mídias, porque eles têm esse alcance, né? A Alessandra Munduruku, a Alessandra Corapa, ela já deu entrevista aqui na Rádio Band News há uns 2 ou 3 anos. Na ocasião, a casa dela foi queimada, ela já foi várias vezes ameaçada de morte em função dessa atuação, o ativismo dela, a liderança dela em defesa dos direitos e dos problemas e da eloquência, da espaço
ocupar espaços mostrando os problemas que acontecem com os indígenas Munduruku, ali na região dela. E ali, essa pauta é muito mais abrangente, é para todos os indígenas daquela região, e penso que mostra para vários outros estados esse poder que eles têm de ocupar a mídia, de mostrar os problemas e de acessar direitos. Os direitos, eles já existem, eles já estão previstos nas legislações e eles se tornam cada vez mais inacessíveis porque as pessoas, elas não sabem mais lutar pelos seus direitos. Então, eles mostram, dão um exemplo para outros indígenas e também para toda a sociedade. Nós temos direitos que estão sendo... estão sendo violados, né? A gente é violentado frequentemente aqui em Manaus, né? Como é difícil viver em Manaus. A própria educação, vamos falar de educação, né? Como as pessoas têm problemas em relação à educação. Conheço várias famílias que têm problemas com os alunos de escola pública que ficaram sem aula o ano todo, em várias disciplinas, eles só passam. Então, os indígenas ali, né, no estado do Pará, por meio dessa liderança da Alessandra Corapes e de tantos outros, estão mostrando que, por meio de mobilização, eles conseguem, nesse momento de COP, dar luz aos problemas que têm em busca de solução. Situação parecida ocorreu lá em Roraima, no Conselho Indígena de Roraima, a gente mostrou também isso no ano passado, quando a mobilização de vários grupos, claro que tem ali o Conselho Indígena de Roraima, mas tem outros grupos também indígenas do estado, conseguiram fazer paralisações em estradas, rodovias, levaram até esses locais deputados federais e senadores que eram autores de propostas contra o marco temporal. E esses parlamentares acabaram de público se comprometendo e retiraram essas propostas que atacavam os direitos indígenas. Por meio de quê? Da mobilização. E a gente tem uma resposta efetiva do governo do Pará com relação a essa situação lá. Eles vão continuar até lá. A gente tem um contato, uma previsão de contato, Rui? Eles estão tendo que se virar porque estão constrangidos. Estão tentando, o governador e o governo tentam construir uma imagem de Amazônia, né, de defesa da imagem ambiental, de busca de recursos para salvar os indígenas. Na própria COP, o governador Helder Barbalho fez um discurso nesse sentido e foi muito criticado. No entanto, neste momento, está constrangido pela pauta que é exposta pelo indígena. Eles dão uma resposta, a Alessandra Corapes vai lá na rede social dela, que tem alto alcance de muitos jornalistas. Olha, não é essa a resposta, nós não participamos de reunião nenhuma. Quando a gente participar, eu vou divulgar aqui, faço questão, mas nós não fomos ouvidos ainda. Então, eles sofrem esse constrangimento político e é o momento de se fazer isso. E você vê que tem pessoas que ainda dizem que os indígenas não têm visão política, não são organizados. São altamente organizados e têm muita percepção do momento em que os holofotes estão virados para a Amazônia e para eles.